Olá, meu nome é Daniel, sou professor de matemática aqui do time Madan e a aula de hoje é a terceira parte de função quadrática. Muito bem, então depois que nós vimos já duas aulas sobre funções quadráticas, além da aula de equações quadráticas, hoje nós vamos para um nível um pouquinho mais avançado, uma aula um pouco mais avançada, que talvez para a prova do Enem alguns alunos achem desnecessária. No entanto, eu, como professor, acho muito importante que os alunos saibam esses conceitos que nós vamos passar na aula de hoje e na próxima aula, porque você consegue resolver as provas ou as questões sem esses conceitos, mas com esses conceitos você vai resolver as questões muito mais rápido, além de te dar uma visão muito mais ampla sobre todo o conteúdo de função quadrática. E como a gente sabe, a prova do Enem é uma prova corrida, então é interessante que o aluno não só saiba fazer as questões, mas também saiba fazer da forma mais rápida e eficiente possível, certo? Bom, então o que nós vamos estudar na aula de hoje? Algumas representações diferentes de uma função quadrática. Tá? Então, quando eu pergunto para o aluno assim, o que é uma função quadrática? Ou, como ele gosta de falar, o que é uma função do segundo grau? Ou polinomial do segundo grau? Na mente do aluno, o que vem imediatamente? Que f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Lógico, com a, com coeficiente a diferente de zero, certo? Então, na aula passada, a gente viu várias propriedades sobre a função quadrática. Não só da função em si, como também do gráfico. Como falamos de concavidade, falamos de pontos de máximos e pontos de mínimos, falamos do termo independente, certo? Agora nós vamos mostrar outras formas de representar a função. Porque nem sempre essa forma aqui é a mais rápida e a mais eficiente para se resolver uma questão. Quando você sabe as duas raízes da função quadrática, ou da função de segundo grau, existem outras maneiras de representá-la que podem auxiliá-los na resolução de exercício. A primeira maneira que talvez alguns alunos devem se lembrar ou até já saibam já, é o que a gente chama de representação por soma e produto. Se a gente souber a soma das raízes e o produto das raízes de uma função polinomial de segundo grau, a gente pode representá-la da seguinte maneira. F de x é igual a, abre parênteses, x quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes. Obviamente, lembrando que o coeficiente a tem que ser não nulo, tá? Então eu vou escrever aqui na frente, só para que nenhum aluno se perca, o seguinte, ó, tá? Dois pontinhos importantes aqui. O que é o S? É a soma das raízes, que nesse caso eu vou chamar de x1 mais x2, certo? O que é o P? O P é o produto das raízes, que eu vou chamar de x1 vezes x2. Então a gente vai demonstrar isso hoje, que a gente pode representar uma função do segundo grau dessa maneira, da forma soma e produto, sabendo que S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Agora, uma terceira forma de representá-la, que eu considero a mais importante, até mais importante que a forma geral, que os alunos geralmente sabem, é a forma fatorada. Se você sabe as raízes, você pode representar um polinômio do segundo grau, de qualquer grau você pode, na verdade, mas especificamente do segundo grau, que é com o qual a gente está trabalhando agora, da seguinte maneira, ó, a x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Tá? Lembrando que em ambos os casos, nesse segundo caso e nesse terceiro caso, na forma soma e produto e na forma fatorada, x1 e x2 são as duas raízes de uma função quadrática. Que a gente sabe que podem até ser iguais, mas toda função quadrática tem duas raízes.
certo? Se o delta for zero, não significa que a raiz é única, significa que são duas raízes iguais. Então, nós chamamos aqui de forma geral, certo? Que é que geralmente os alunos sabem, e hoje nós vamos discutir essas outras duas formas, como podem te auxiliar a resolver questões, principalmente na prova do Enem. Lembrando que eu chamo a atenção para essa forma aqui, tá? A forma fatorada, que eu considero a mais importante e a que talvez seja mais eficiente na resolução de questões, certo? Então vamos para a demonstração primeiro da forma fatorada. Então acompanhem comigo a demonstração primeiramente da forma soma e produto. Para aprendermos ou para demonstrarmos como chegamos na representação da forma soma e produto, é interessante que o aluno reveja a aula de equações quadráticas. Pois na aula de equações quadráticas a gente deduziu como é que pode se calcular a soma das raízes de uma equação de segundo grau e o produto das raízes sem ter que calcular as raízes. Então a gente não vai fazer isso hoje, mas a demonstração está lá, qualquer coisa é só assistir a aula passada de equações quadráticas. Então tá aqui, a forma soma e produto. Então vamos relembrar que a soma das raízes pode ser calculada como menos b sobre a, e o produto das raízes pode ser calculado como c sobre a. Tá? Então lembrando disso aí, fica bem simples, porque olha, para um a não nulo, né, coeficiente a aqui, a gente tem que f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Então eu faço apenas uma modificação, eu coloco o a em evidência. Professor, mas eu posso colocar o a em evidência? Ele não aparece em todas as parcelas? Bom, isso aí é um mito que os alunos aprendem aí no ensino fundamental, certo? No ensino médio. Eu só posso colocar termos em evidência quando aparecem todas as parcelas. Mentira, você pode colocar os termos em evidência sempre que você quiser, desde que o termo não seja nulo, certo? Então eu vou fazer isso aqui, presta atenção, Eu vou colocar assim, a, tudo bem? Aí eu abro um parênteses e fica assim, x quadrado mais b sobre a x mais c sobre a. Reparem que eu não modifiquei a expressão, porque se eu fizer a distributiva, o chuveirinho, a vezes x quadrado, ax quadrado, a vezes bx sobre a, corto a, vai ficar bx, a vezes c sobre a, corto a, vai ficar c. Então não mudei nada. E ganhei de presente a soma e o produto das raízes. Esse aqui é o produto, olha. C sobre A é o produto. Tem que tomar muito cuidado que B sobre A não é a soma das raízes. Porque a soma é menos B sobre A. Como aqui está mais B sobre A, é menos a soma das raízes. Então está demonstrado que a forma fatorada pode ser escrita da seguinte maneira. F de x é igual a vezes x quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes, certo? Então essa é uma forma que talvez seja muito mais rápido do aluno achar ou encontrar as raízes. Nós vamos ver alguns exemplos, certo? E depois vamos passar para a forma fatorada, que é a mais importante. Essa representação na forma soma e produto, às vezes não vai lhe auxiliar muito na resolução especificamente de questões do Enem, mas vai lhe dar agilidade na hora de achar as raízes de algumas funções ou equações quadráticas. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente aprender a fazer isso rapidinho. Olha só, acompanha comigo. Relembrando a forma soma e produto, f de x é igual a vezes x quadrado menos a soma das raízes vezes x mais o produto das raízes. Então olha só, letra A. Como é que eu acho as raízes rapidamente? F de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Lembrando que nesse caso o A vale 1, que é diferente de 0, então tá tranquilo. Tudo bem, então vamos esquecer o A. O A vale 1. Muito bem, então vamos lá. Fala pra mim, dois números cuja soma é igual a mais 5 e o produto é igual a mais 6. Professor, você está ficando doido, você está pedindo dois números para mim cuja soma é mais 5, mas aqui está menos. Sim, eu sei, porque aqui é menos a soma, então você tem que pedir sempre o sinal contrário. Eu quero dois números cuja soma é mais 5 e o produto é mais 6. O 6, esse sim vem no mesmo sinal, porque aqui é mais o produto.
Então vamos lá, gente. Um segundo para você pensar. Dois números cuja soma é mais 5, produto é mais 6. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então as raízes dessa função quadrática são essas aqui, ó. 2 e 3. Tá? Então isso você só vai conseguir fazer rápido a partir do momento que você treinar isso em casa nas resoluções de algumas questões. Certo? Vamos tentar mais um, ó. Agora aqui, ó. F de x é igual a x quadrado mais 5x mais 6. Novamente o a é igual a 1. Eu quero agora dois números cuja soma é menos 5. Agora a soma é menos 5. E o produto continua dando mais 6. Acho que agora ficou fácil, né? Soma menos 5, menos 2 menos 3, menos 5. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então aqui as raízes são menos 2, menos 3. Agora vamos lá? Fazer mais uma, letra C. X quadrado é menos 5x menos 6. Dois números cuja soma é mais 5 e o produto é menos 6. Sempre o sinal contrário aqui. Soma mais 5, produto menos 6. Vamos lá, um segundo para você pensar. Dois números cuja soma é mais 5 e o produto é menos 6. Seria o quê? Menos 1 e 6. Menos 1 mais 6, mais 5. Menos 1 vezes 6, menos 6. Tá? Então, menos 1 e 6. Soma 5, sinal contrário, produto menos 6, sinal igual. Dois números cuja soma é menos 5 e o produto é menos 6. Soma menos 5, produto menos 6. Vamos lá? Soma menos 5, produto menos 6. É o 1 e o menos 6. 1 menos 6, menos 5. 1 vezes menos 6, continua dando menos 6. Então aqui a gente tem que as raízes são mais 1 e menos 6. Tudo bem, gente? Muito cuidado! Se aparecerem funções quadráticas ou equações quadráticas em que o A aqui, ó, tá vendo esse A, não for 1, repare que nas letras A, B, C, D, A igual a 1, A igual a 1, A igual a 1, A igual a 1. Se o A não for 1, igual aqui é 5, não é tão simples de chutar as raízes. Porque aí a soma das raízes não é o mais 6. É o mais 6 sobre 5. Porque a soma das raízes é menos B sobre A. O produto das raízes não é o 1. É o 1 sobre 5. É 1/5. Então eu acho que você não vai se sentir tão seguro para falar assim. Fala para mim dois números rapidamente cuja soma é mais 6/5 e o produto é mais 1/5. Não é tão fácil que você pensar assim de cabeça. Então o que eu sugiro a vocês? Se o A for 1, treine a achar as raízes sem fazer delta, sem fazer conta nenhuma. Se o A não for 1, tá? Se o A for menos 1, gente, também dá para treinar. É só botar o menos 1 em evidência, vai dar certinho. Agora, se o A for 2, 3, 4, 5, 6, igual aparece aqui, evite fazer soma e produto, porque você pode se confundir. Não é tão fácil falar dois números cuja soma é 6/5 e o produto é 1/5. Nesse caso aqui, pode até ser que você já saiba, certo? Mas não seria algo tão simples de se fazer assim e talvez você não tenha tanta confiança de fazer assim na hora da prova, tá? Mas só para a gente terminar aqui, a solução é 1 e 1/5. Ou seja, 1 mais 1/5, 6/5. 1 vezes 1/5, 1/5. Repare que a gente precisa da soma 6/5 e do produto 1/5. Tá? Então eu coloquei ali, ou seja, não é tão fácil de chutar uma raiz 1/5. Tá? Então essa forma soma-produto ela é muito utilizada para achar as raízes rapidamente. Agora vamos ver a forma fatorada. Então a forma fatorada, gente, é a forma que eu considero a mais importante porque ela resolve muitas questões muito mais rápido, muito mais eficientemente. Tá? Olha só, então aqui, ó, forma fatorada. A gente já conhece a forma geral, ax² mais bx mais c, e a forma soma e produto, ax² menos sx mais b. Então a gente sabe que S é a soma das raízes, né, x1 mais x2, e P é o produto das raízes, x1 vezes x2. Então o que eu vou fazer? Vai dar um pouquinho de conta, mas vai ser simples, vocês vão ver. Eu vou substituir no lugar do S,
x1 mais x2, e no lugar do P, x1 vezes x2. E vou fazer uma continha aqui, tá? Então, acompanha comigo a continha, é bem simples, mas precisa de atenção, ó. A conta é a seguinte: A abre colchete aqui agora, só para facilitar, x² menos. No lugar do S eu vou colocar x1 mais x2 vezes x. Mais, no lugar do P, eu vou colocar x1 vezes x2. Certo? Então tá aí. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou fazer a propriedade distributiva, ó. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui x vezes x1, x vezes x2, certo? Então vai ficar da seguinte maneira, ó. A abre colchete, certo? Vou repetir o x² menos x1 vezes x, menos x2 vezes x, mais x1 vezes x2. Para finalizar, eu vou colocar alguns termos em evidência justamente para fatorar. Fatorar é transformar uma expressão, né, em fatores, né, em produtos, certo? Então, olha só. Nessas duas primeiras parcelas, essa parcela e essa parcela aqui, eu vou colocar o x em evidência. Nessa terceira parcela e na quarta parcela, eu vou colocar o x2 em evidência. Na verdade, eu vou colocar menos x2 em evidência. Então, acompanha, ó. F de x. A abre colchete. X abre parênteses. X menos x1. Repare que se você fizer a distributiva, você volta aqui, ó. X vezes x, x². X vezes menos x1, menos x1, x. Agora aqui, nas duas últimas parcelas, eu vou colocar menos x2 em evidência. Menos x2 em evidência. Olha como é que vai ficar. X menos x1. Ó, acompanhe. Menos x2 vezes x, menos x2 vezes x. Menos x2 vezes menos x1. x1 vezes x2. Menos com menos fica mais. Tudo bem? Agora, para terminar, é só colocar esse parênteses, que ele é comum nessa parcela e nessa parcela. Então você pode colocar em evidência. Então nós vamos ficar assim, ó. A x menos x1, porque eu coloquei isso e isso em evidência. E se eu colocar esses dois em evidência, repare que eles somem. E vai aparecer só x menos x2. Então vai ficar aqui, ó. X menos x2. Então, essa é a forma fatorada que eu sugiro que vocês levem com vocês para a prova. F de x é igual a x menos x1, x menos x2. Tá? Então, ó, uma função polinomial de segundo grau pode ser escrita como seu coeficiente a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Ou seja, do momento que você sabe as duas raízes, a questão fica bem simples, porque falta apenas você achar um coeficiente, que é o A. Aqui, ó, você precisa achar 3 coeficientes, que é o A, o B e o C. Tá? E muitas das questões, de forma direta, já são fornecidas as raízes. Então você já pode escrever a função dessa maneira, e aí vai faltar apenas achar o A. Então você vai ver que vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente utilizar a forma fatorada. Então, novamente, peço a todos que deem uma atenção especial para essa forma fatorada. Antes de vermos alguns exemplos de questões do Enem, vamos fazer algumas análises de funções na forma fatorada. Porque eu preciso que você saiba olhar para uma função na forma fatorada, dizer as duas raízes sem pensar e, além disso, dizer a sua concavidade. Então, eu preciso que você saiba, olhando a função na forma fatorada, dizer as duas raízes e a concavidade. E preciso que você saiba dizer isso rapidamente. Então, a gente vai ver alguns
exemplozinhos onde você vai aprender a fazer isso aí, tá? Então acompanha comigo a próxima parte. Então, como eu havia dito a vocês, a gente precisa olhar para uma função na forma fatorada e dizer rapidamente quais são as raízes e qual é a concavidade. Se está voltada para cima ou se está voltada para baixo, certo? Então, olha só. Letra A. F de x é x menos 1 vezes x menos 2. Quais são as raízes? Então, olha o que você tem que fazer. Você tem que se perguntar quais são os x's que zeram a função. Qual o x que eu substituo no primeiro parênteses e zera a função? Se eu jogar x igual a 1, 1 menos 1, 0. Então, x igual a 1 zera a função. Então, ele é uma raiz. Qual x eu zero no segundo parênteses? O x igual a 2, porque 2 menos 2, 0. Então, a segunda raiz é o 2. E qual a concavidade? Para analisar a concavidade é bem simples. Você faz mentalmente essa conta aqui, ó. X vezes x. Quanto que é x vezes x? X vezes x é mais x ao quadrado. Se é mais x ao quadrado, o A vai dar positivo, então a concavidade é voltada para cima. Tá? Então a gente vai fazer isso em todas as letras. Eu preciso que vocês façam isso bem rápido, ó. X mais 1 vezes x mais 2. Quais são as duas raízes? Qual x eu jogo no primeiro parênteses e zera o primeiro parênteses? O menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. Então essa é a primeira raiz. Qual x eu jogo no segundo parênteses e zera o segundo parênteses? O menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0, tá vendo? Qual é a concavidade? Multiplica o x com o x. Não dá x ao quadrado? Ax ao quadrado, o A igual a 1, então a concavidade é voltada para cima. Olha o segundo caso. 1 mais x vezes x menos 2. Qual é o x que eu atribuo ao primeiro parênteses e zera a função? Menos 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então a raiz aqui é menos 1. Qual x eu atribuo o segundo parênteses e zero o segundo parênteses? É o 2, porque 2 menos 2 dá 0. Então a segunda raiz é o 2. Qual a concavidade? Multiplica o x vezes o x, dá mais x quadrado, A igual a 1, A positivo, concavidade voltada para cima. Tá? Letra D. Qual x eu atribuo ao primeiro parênteses e zero o primeiro parênteses? É o x igual a 1, porque 1 menos 1, 0. X igual a 1. Qual o segundo x que eu atribuo aqui nesse segundo parênteses e zera o segundo parênteses? É o x igual a 2, porque 2 menos 2, 0. Então a segunda raiz é o 2. Qual a concavidade? Multiplica o menos x vezes o x. Menos x vezes x é menos x ao quadrado. Como A vai dar negativo, a concavidade nesse caso é voltada para baixo. Olha o quinto caso, letra E. F de x é 1 menos x vezes x mais 2. Certo? 1 menos x, qual x eu atribuo para zerar esse primeiro parênteses? É o x igual a 1. Qual x eu atribuo para zerar o segundo parênteses? É o x igual a menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0. Qual a concavidade? Basta fazer a multiplicação apenas entre os x. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado, então a concavidade é voltada para baixo. E eu vou fazer mais alguns exemplos para você fixar isso aí melhor. Mais 5 exemplos para a gente fazer bem rapidinho. Letra F. F de x é 1 menos x vezes 2 menos x. Qual x eu zero o primeiro parênteses? O x igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Qual x eu zero o segundo parênteses? O x igual a 2. Qual a concavidade? Repare que menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado, concavidade voltada para cima, tá? Letra G, f de x é menos x mais 1 vezes x menos 2. Qual x eu zero o primeiro parênteses? X igual a 1. Porque menos 1, x igual a 1, menos 1 mais 1 dá 0. Qual x eu zero o segundo parênteses? X igual a 2. 2 menos 2 é 0. Qual a concavidade? Multiplica menos x vezes x, menos x quadrado, concavidade voltada para baixo. Letra H. Essas três letras costumam dar um pouquinho mais de problema para o aluno.
Porque aqui ele vai ficar em dúvida. Pô, professor, x vezes x menos 1? Quem que zera essa função? O 1 é claro que zera, porque 1 menos 1 dá 0. Agora, o outro x que zera a função é o próprio zero. Porque quando você joga x igual a 0, vai ficar 0 vezes qualquer coisa que é 0. Então, as duas raízes aqui são 0 e 1, certo? E qual a concavidade? Aí você vai fazer mentalmente x vezes x, x ao quadrado, certo? A concavidade é voltada para cima porque o a é positivo. Aqui a mesma coisa. Quais são os dois números que zeram a função? O x igual a 0 e o x igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então aqui também as raízes são 0 e 1. Qual a concavidade? Se você multiplicar x vezes menos x, dá menos x quadrado, o que garante a concavidade voltada para baixo. E por último a letra J, em que as raízes são 0, porque x igual a 0 zera a função toda, e 1, porque 1 menos 1 é 0. Então as raízes continuam sendo 0 e 1, e a concavidade, olha, menos x vezes menos x dá mais x, ou seja, a concavidade é voltada para cima. Então agora nós somos capazes de resolver algumas questões do Enem que mostram o quão eficiente é utilizar a forma fatorada. Primeira questão da aula de hoje, Enem 2016. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Y é igual a 9 menos x quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto? Em metro quadrado. Letra A, 18. Letra B, 20. Letra C, 36. Letra D, 45. Letra E, 54. Segundo enunciado da questão, há um túnel cuja função é y igual a 9 menos x quadrado, uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática. Dá para a gente perceber que a concavidade é para baixo, certo? E ele fala que o eixo das abscissas é justamente o chão por onde o túnel passa, e o eixo das ordenadas é justamente o eixo de simetria da parábola. Então tá aqui, bem dividindo a parábola bem ao meio aqui, conforme a gente viu nas propriedades do gráfico, certo? Então ele fala o seguinte, que a área sob essa parábola, essa área aqui colorida, é exatamente igual a 2/3 da área desse retângulo aqui, sendo que H é essa altura e Bzão é essa largura aqui, esse comprimento aqui. Se a gente descobrir quem é o Bzão, quem é o H, a gente sabe qual é essa área, só fazer 2/3 disso, acabou a questão. Então, olhando para essa função, tem que falar rapidamente quem é H e quem é B. Bzão aqui, B maiúsculo, tá? Então, se você lembra de mais uma propriedade, a propriedade do termo independente, você olhando isso aqui, uma função do segundo grau incompleta, em que o Bzinho é 0. O A é menos 1. Então a concavidade está para baixo. O C é 9. E C é justamente a ordenada do ponto onde a função intercepta o eixo das ordenadas. Ou seja, isso daqui é igual a 0 e 9. Esse ponto 0 e 9. Certo? Então o Hzão é 9 metros. Então vem aqui e escrevo que Hzão é igual a 9 metros. Quem é o Bzão? Se você lembrar do produto notável A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a A mais B vezes A menos B, a questão fica bem rapidinha, porque você pode reescrever ela assim, ó. 3 ao quadrado menos x ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó.
3 menos x vezes 3 mais x. A gente acabou de estudar isso. Quais são os dois números que zeram essa função? Qual o x, ou quais os x que eu substituo nessa função e zeram ela? Se eu jogar no primeiro parênteses o x igual a 3, 3 menos 3, 0. Se eu jogar no segundo parênteses o x igual a menos 3, 3 menos 3, 0. Então os dois x que zeram a função são o menos 3 e o mais 3, que são exatamente as raízes da função. Viu como é eficiente entender ou saber utilizar a forma fatorada? Ó, então olha só que legal. Olha que legal. Esse carinha aqui é a primeira raiz menos 3. Essa daqui é a segunda raiz mais 3. Quanto mede esse b, gente? 6, né? 6 metros. Então vem aqui e escrevo que o b é igual a 6 metros. Logo, né? 3 mais 3, 6. É só calcular a área. Então vem aqui, ó, 2/3 de b, que é 6 vezes 9. Posso simplificar o 3 com 6 dá 2. 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36 metros quadrados. O que nos fornece como alternativa certa a letra C. Segunda questão da aula de hoje. Enem Libras 2017. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura igual a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. A equação que descreve a parábola é: letra A, y é igual a menos 2/5 de x quadrado mais 10. Letra B, y é igual a 2/5 de x quadrado mais 10. Letra C, y é igual a menos x quadrado mais 10. Letra D, y é igual a x quadrado menos 25. Letra E, y é igual a menos x quadrado mais 25. Então, pessoal, essa é uma questão em que fica claro que utilizar a forma fatorada é muito mais simples do que usar a forma geral. Ele quer a função, não quer a função? Ele fala assim, marque a função que representa o túnel. Marque a função quadrática que representa o túnel. Ele quer a função e te deu o gráfico. Ele te deu o gráfico, olha que legal. Ele já te deu menos 5 e mais 5, que são justamente as raízes. Então você já coloca x1 igual a menos 5, x2 igual a mais 5, são as raízes. Na forma fatorada, você já tem x1, já tem x2, falta só o a. Acabou a questão praticamente. Porque olha só, você vai escrever assim, ó, f de x é igual a vezes x menos menos 5 mais 5 vezes x menos o mais 5. Vai ficar assim. Professor, e o a, como é que eu acho? Utiliza uma outra informação. A outra informação que você tem é sobre esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele tem abscissa 0 e ordenada 10. Ele é o ponto 0, 10. Ou seja, na hora que você substituir x igual a 0 na função, a função tem que cuspir o número 10. Então você faz essa substituição. Quem é o f de 0? F de 0 é igual a 10. Olha aqui como é que fica fácil a questão, ó. Então, como é que vai ficar? Joga 0 na função, vai ficar a vezes 0 mais 5 vezes 0 menos 5 é igual a 10. 0 mais 5, 5. 0 menos 5, menos 5. 5 vezes menos 5, menos 25. Menos 25a é igual a 10. A igual a menos 10 sobre 25, certo? Que se você simplificar por 5, vai ficar 2 aqui e 5 aqui. Então a gente vai concluir o quê? Fazendo aqui, o a é igual a menos 2/5. E a questão acabou. Então, para finalizar, basta você voltar à função original e substituir o a.
Substituindo A na função original, olha que legal que vai ficar, ó. F de x é igual a menos 2/5 de x mais 5, x menos 5, e a questão acabou. Então o aluno pode olhar e falar, ah, professor, mas não tem essa resposta. É só fazer uma continha, ó. Aqui é a diferença de quadrados. A mais B, A menos B. Então vai ficar assim, ó. F de x é igual a menos 2/5 o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Faz a distributiva, né? Faz aqui, ó, o chuveirinho. Olha como é que vai ficar isso aqui. F de x é igual a menos 2/5 de x ao quadrado mais 2/5 vezes 25. O que mais? Que vai cortar, né, o sinal de menos aqui com de menos fica mais. Simplificando 5 com 25 dá 5. 2 vezes 5 é 10. Então a gente chega à conclusão que f de x é igual a menos 2/5 de x ao quadrado mais 10. Ou seja, a função do túnel, desse túnel aqui, é exatamente essa função aqui, que a gente encontra na letra A. Terceira questão da aula de hoje. Enem 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Letra A, 16 terços, letra B, 31 quintos, letra C, 25 quartos, letra D, 25 terços, letra E, 75 meios. Mais uma questão em que, utilizando a forma fatorada, a questão sai rapidamente. A questão te fornece essa figura, certo? E olha, você pode fazer, eu sei que ela não forneceu os eixos cartesianos, mas você pode fazer o plano cartesiano com os eixos, ó, aqui sendo o chão, utilizando a ideia da questão passada, o eixo das abscissas, e aqui sendo o eixo de simetria, justamente o eixo das ordenadas. Porque agora eu sei que tudo para lá é igual para cá. Toda parábola é simétrica, conforme a gente já viu em propriedades passadas. Então, se essa distância é 5 metros, a gente descobre rapidamente que aqui é mais 5, aqui é menos 5. Ou seja, quais são as duas raízes da função? Mais 5 e menos 5. Então a gente já sabe aqui, ó, x1 a gente pode substituir por menos 5, x2 por mais 5. Falta descobrir apenas o A da parábola. Mas fica fácil, gente, porque a gente tem esses dois pontinhos aqui, ó. Esse ou esse. Tanto faz, pode usar um ou outro. Quando o x é 4, repare que aqui é 4. Quando o x é 4, o y, a altura é 3, ó. Então, esse pontinho aqui é o pontinho 4, 3. Ou seja, quando você substitui x igual a 4, a função tem que cuspir o y igual a 3. Então, fica bem simples. Você pode olhar, já vamos direto já, ó. F de 4 é igual a 3. Ou seja, fazendo bem rapidinho aqui, o que vai ficar, ó? F de 4 é igual a 3, só substituir, vai ficar A vezes 4 menos menos 5 mais 5, 4 menos 5. Isso é igual a 3. Acabou. 4 menos 5 é menos 1, 4 mais 5 é 9. Então vai ficar menos 9A é igual a 3, A é igual a menos 1 terço. Descobrimos A. Achamos a função. F de x é igual a menos 1 terço de x mais 5, x menos 5. Repare que é a mesma função da questão anterior, né? Mudando apenas o A. Repare que está certo a ideia, porque o A tem que ser negativo mesmo, que é a função com cavidade para baixo. Ele quer saber essa altura. Bem simples.
Essa altura é justamente onde a função intercepta o eixo das ordenadas, certo? Então, quando x for 0, a função tem que cuspir o valor o quê? H. Esse é o ponto 0H. Então, é só jogar x igual a 0, o f de x tem que dar H. Então, eu vou fazer aqui para facilitar a visualização. F de 0 é igual a H. Que é f de 0? Só substituir 0 aqui, ó. 0 mais 5, 0 menos 5. Então vai ficar menos 1/3, 0 mais 5, 0 menos 5 é igual a H. Acabou, chamou H. H é igual. 0 mais 5 é 5, 0 menos 5 é menos 5. 5 vezes menos 5, menos 25. Com esse menos aqui, 25 terços de metros. Essa é a altura da abóbada pedida na questão. E podemos encontrar na alternativa letra D. Quarta questão da aula de hoje. Enem 2000. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se R de X é igual a Kx vezes P menos X, onde K é uma constante positiva característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a letra A, 11 mil, letra B, 22 mil, letra C, 33 mil, letra D, 38 mil, letra E, 44 mil. Pessoal, essa é uma das questões que você tem que fazer rapidamente na prova. Você tem que acertar essa questão rápido para ganhar tempo para as outras. Você não pode gastar os seus 3 minutos nessa questão. Repare que ele fala que a rapidez de propagação de um boato é diretamente proporcional ao número de pessoas que sabem do boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não sabem. Aí você pode falar, pô, professor, essa questão fica difícil assim. Não, ele dá a função. A função é essa. R é a rapidez com que o boato se espalha. É diretamente proporcional. É K vezes o número de pessoas que sabem vezes o número de pessoas que não sabem, que é o público-alvo menos as que não sabem. Se X é as que sabem, as que não sabem é o total menos X. Mas se você não sabia montar essa função, não importa, ele te deu. Então o que a questão pergunta é o seguinte: qual é o número de pessoas que gera a rapidez máxima de espalhamento do boato? Ou seja, ele quer saber qual é o X que gera o Y máximo. Qual é o X do vértice? Lembra que eu perguntei para vocês? Ó, eu quero que vocês me digam rapidamente quem são as duas raízes e qual é a concavidade. Nós fizemos isso já. As duas raízes é o seguinte: quais são os x's que zeram a função? X igual a 0, zero a função? Zero. E x igual a P, porque P menos P é 0. Então quais são as duas raízes? 0 e P. Qual a concavidade? Fizemos isso hoje, né? Olha, multiplica x vezes menos x quadrado. Concavidade voltada para baixo. Então existe um x que gera uma rapidez máxima. Porque se a concavidade está voltada para baixo, existe um ponto de máxima. Então é bem simples, porque a gente já discutiu isso na aula passada, que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Olha como a questão fica fácil. Você tem as raízes 0 e P, 0 mais P sobre 2, P sobre 2. A rapidez máxima de espalhamento do boato é justamente quando as pessoas que sabem, né, do boato é justamente metade do público-alvo. Ele fala na questão que o público-alvo é de 44 mil pessoas. Ou seja, o x do vértice é 44 mil dividido por 2, que é igual a 22 mil pessoas. Essa alternativa a gente encontra na letra B.